E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar hoje sobre o Teorema de Pitágoras, que ele se aplica onde? No triângulo retângulo. Esse triângulo se chama retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus e nós vamos falar um pouco sobre as medidas do lado desse triângulo. Essa medida aqui, ela é chamada de hipotenusa, né? A hipotenusa, ela está oposta ao maior ângulo, que é o ângulo aqui de 90 graus. Então ela se chama esse lado aqui, a medida dele se chama hipotenusa. E nós temos outras medidas aqui chamado cateto. Esse aqui vamos chamar de cateto B e esse de cateto C, ok? Então esse triângulo retângulo ele é composto de hipotenusa e cateto. Esse ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto ou ângulo na perpendicular. Bom, vamos ver como é que se aplica a fórmula, né, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é quando eu elevo a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu tenho aqui hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver como é que acontece isso na prática. Bom, aqui nós temos um probleminha aqui básico para aplicar essa fórmula. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste? Então vamos ver aqui. Ele quer saber essa medida aqui, ó. Eu tenho um poste, né? Que ele diz aqui que esse poste tem 6 metros de altura, ok? E a casa, ele está a 8 metros da casa, portanto essa medida aqui vale 8. Então eu tenho ali o triângulo, né? Já com as medidas descritas ali. Eu tenho esse poste valendo 6 metros, perdão, e a base dele 8 metros. Então como é que nós vamos calcular isso? Primeira coisa, eu preciso calcular a hipotenusa. Ali eu já tenho a fórmula, né? O Teorema de Pitágoras aqui me dá essa fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então o que é que nós vamos ter aqui? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Portanto, A ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64. Então, A ao quadrado vai ser igual a 36 mais 64 é igual a 100. Aplicando raiz quadrada no primeiro e no segundo membro, eu vou ter o seguinte. A é igual a raiz quadrada de 100, porque a raiz quadrada vai eliminar esse quadrado aqui do A. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então A é igual a 10 metros. Vamos para um outro exemplo. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Então tem esse edifício aqui, que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Então essa escada aqui está ligada ao topo do edifício e ela está a 8 metros do prédio. A base do prédio e a base da escada estão distantes 8 metros. E o tamanho desse prédio é de 15 metros. Então ele quer saber qual o comprimento da escada. Mais uma vez ele quer saber o tamanho dessa hipotenusa. Aqui nós vemos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Essa base aqui está na perpendicular com esse prédio, ok? Está formando uma quina aqui. Então, eu já tenho aqui o Teorema de Pitágoras, né? E vou aplicar também ali. O B eu chamei aqui o 15, né? Então, vamos 15 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Eu vou ter aqui que 15 ao quadrado é igual a 225 mais 64. 225 mais 64 dá 289. 289 eu vou ter que aplicar a raiz quadrada no primeiro e no segundo membro.
Então vai ficar como? A é igual a raiz quadrada de 289, portanto, A é igual a 17. Muito simples, é aplicação direta de fórmula. Você só precisa identificar quem é a hipotenusa, que está oposta ao maior ângulo, e os catetos são os demais lados, ok? Bom, vamos para um terceiro exemplo, né? Durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado a 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Aqui está a figura, eu tenho um carro do corpo de bombeiro, né? Tem um detalhe aqui que a escada estava colocada a 1 metro do chão, então esse espaço aqui tem 1 metro. Eu consigo calcular essa medida aqui e depois é só somar com mais 1 metro. Porque eu sei que a escada tem 10 metros, né? Então, portanto, a escada está oposta ao maior ângulo, ela é a hipotenusa é igual a 10. E o caminhão está afastado 6 metros do edifício. Então eu tenho aqui, ó, o caminhão se encontra afastado 6 metros do edifício. Bem, vamos aos cálculos. Nós vemos aqui que a hipotenusa vale 10, portanto, substituindo aqui no valor da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós temos essa medida aqui que é 6 metros, né, que é a distância entre o caminhão e o prédio, mais C, que é a distância, que é a medida que eu quero aqui. Então, 10 ao quadrado é igual a 100, 6 ao quadrado é igual a 36, mais C ao quadrado. Só que eu quero só o valor de C ao quadrado. Então, eu preciso eliminar esse 36 aqui. Para eliminar esse 36, eu tenho que tirar 36 do primeiro membro e do segundo membro. Tudo que eu tirar do primeiro membro, eu tenho que tirar do segundo membro. Então, eu posso fazer dessa forma. 100 menos 36 é igual a 36 mais C ao quadrado menos 36. Aqui eu já posso eliminar esse 36 aqui e fazer 100 menos 36. 100 menos 36 é igual a 64. Portanto, vai ficar C ao quadrado igual a 64. Aplicando raiz quadrada no primeiro e no segundo membro, eu vou eliminar o quadrado do C aqui e vou ter uma raiz quadrada em 64. Sabendo que a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Portanto, eu tenho essa distância aqui igual a 8. Só que eu não quero só o tamanho dessa parte aqui desse cateto. Eu quero o tamanho do prédio, né? Qual é a altura do apartamento em relação ao chão? Esse apartamento aqui em relação ao chão. Então eu tenho que somar mais um, porque o caminhão, né, coloca a escada a 1 metro do chão. Logo, a altura vai ser igual a 9. Bem, pessoal, inicialmente, essas foram as aplicações do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo envolvendo algumas situações. Não perca a próxima aula, quando nós iremos determinar algumas medidas com outras fórmulas e outros tipos de triângulo. E também trigonometria no triângulo retângulo. Aguardo vocês, um abraço.